Saudações vascaínos, e aí, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, eu estou fazendo esse quadro novo aqui, se ele der certo eu continuo com ele. Eu vou analisar alguns pontos da entrevista do Cristóvão e ver se o jogo que ele viu foi mais ou menos o mesmo que eu vi e o que vocês viram. Algumas coisas que ele falou lá que podem ser aproveitadas para a gente analisar como o Cristóvão está pensando o Vasco. Vamos lá. Bem, segundo o Cristóvão, esse foi o melhor jogo que o Vasco fez. Apesar de ter levado um gol, ele avaliou que o time se manteve forte, se manteve equilibrado, teve poucos erros de passe, foi muito ofensivo. Eu não sei se foi o melhor jogo que o Vasco fez. Eu concordo que o Vasco foi muito ofensivo, teve pouca troca de passe, mas não sei, cara. O Vasco ainda assim perdeu de 1-0, faltou finalização. Eu acho que o jogo contra o Santos do Amapá foi melhor que esse jogo. O adversário era mais fraco, eu sei, mas eu não sei se esse jogo foi o melhor que o Vasco teve até então. Bem, ele foi perguntado se as vaias da torcida o incomodaram. Ele respondeu o que é normal de um técnico responder, que torcedor é assim mesmo, que às vezes vai, que às vezes não vai. Se o time está ganhando, está aplaudindo, se o time está perdendo, está vaiando. É bem isso mesmo. Se o time está jogando bem, eu vou apoiar. Se o time está jogando mal, eu vou xingar. É básico. Enfim, o técnico Cristóvão ele é muito perseguido. Desde que ele foi anunciado, ele é perseguido. Eu mesmo até então não acho ele a melhor escolha para técnico do Vasco, no atual momento do Vasco. Mas tem que esperar o trabalho do cara fluir, né? Até então os reforços já foram apresentados, agora basta ele trabalhar esses reforços. No momento, o Cristóvão está em processo de avaliação. Daqui a 2, 3 meses, aí já vai dar para saber se é para ele ficar ou não. Eu espero que o Vasco esteja em uma boa situação nessa hora. Também foi perguntado a ele se o entrosamento é o principal problema do time. O Cristóvão acha que isso não influenciou, que o time tentou, que o time mostrou uma boa performance lá na frente. Tudo que eu já falei. Enfim, na opinião dele, o entrosamento não é o problema do time. Eu acho que também não é, apesar de muitas peças novas, um time praticamente novo do meio para frente, eu acho que entrosamento quanto Volta Redonda não foi problema. Mesmo porque eu vi o Kelvin e o Gilberto jogarem como se eles jogassem há anos juntos. Eles no lado direito, no início do jogo, eles estavam fazendo tabelas e jogadas lá que estavam infernizando Volta Redonda. Nesse ponto eu concordo com o Cristóvão, acho que entrosamento não teve nada a ver com isso. Bem, foi perguntado para ele se faltou um Luiz Fabiano. Ele desconversou, falou que o Vasco teve chance de finalizar. O que acontece? Essa pergunta é pela situação do Luiz Fabiano estar quase certo com o Vasco e é pela situação do Vasco ter finalizado mal. Eu falei isso no vídeo do resumo, o Vasco finalizou muito mal. O Guilherme ele teve 5 chances de finalizar e finalizou mal todas as vezes. O Kelvin no último jogo também teve várias chances de finalizar e finalizou mal. Por incrível que pareça, o último jogador que finalizou bem pelo Vasco foi o Tales. Vai entender futebol, cara. Vai entender futebol. Enfim, o Vasco precisa treinar sua finalização. O time parece não estar acostumado a estar na frente ali do goleiro, a estar em posição de chutar. Parece que quando a bola chega ali é um susto, tá ligado? O cara não sabe o que fazer, acaba fechando o olho e chutando para onde Deus quiser. E não é bem assim, né, cara? É bom você tirar a bola do goleiro, ver a melhor posição, chutar mais fraco, chutar mais forte. O certo na segunda-feira é o Cristóvão dar uma bronca no Alan, colocar o Tales para correr durante o treino todo e colocar todo mundo para finalizar. Toca para dentro da área, chuta pro gol. Fazer isso pelo menos o treino inteiro. Também foi perguntado pro Cristóvão se ele tem um time ideal na cabeça. Ele falou que não, que ainda está em processo de formação, está montando time, blá 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 blá. Enfim, o Cristóvão tem um leque grande de opções, principalmente do meio para frente. Do meio para trás nem tanto, mas do meio para frente o Cristóvão tem um leque enorme, tem muita gente para colocar ali. E o treinador está vendo quem encaixa aqui, quem encaixa lá, qual jogador vai ser melhor. Até então, parece que ele está levando por mérito. O Guilherme Costa jogou bem e ele tem sido mantido no time. Gilberto e Kelvin jogaram bem e eles foram mantidos no time. Até então a escolha do Cristóvão parece ser por mérito.
quem jogar melhor fica no time titular. E é assim que tem que ser mesmo. Eu espero que ele não se apegue a um ao outro, tenha seus medalhões e tal. E sim que deixe o jogador lá por mérito do próprio. Por enquanto, segundo Cristóvão, ainda não existe um time ideal do Vasco. Ou seja, podemos ver várias formações diferentes nos próximos jogos até o Cristóvão decidir quem é o time ideal do Vasco. Apesar que eu acho isso muito controverso, porque parece que o único problema no momento é o centroavante. É a única peça não fixa no Vasco. Talvez a posição de segundo volante. Mas tipo, é certo que Martin Silva, Gilberto, Luan, Rodrigo. Lateral esquerda, incógnita. Volante, Jean, certo. Segundo volante, incógnita. Seria o Douglas Luiz, mas ele não está no momento. Então, por enquanto, está sendo o Bruno Galo, mas pode ser o Wagner. Então, por enquanto, é incógnita. No meio, Nenê, Guilherme Costa, Kelvin. E na frente, centroavante, incógnita. Ou seja, tem umas 3 posições que não tem uma certeza dos jogadores que as ocuparão. Por enquanto, o time está mais ou menos uns 80% do seu ideal montado. Bem, foi perguntado se ele está satisfeito com o jogo, ele falou que satisfeito não, porque o time perdeu, mas que ele ficou muito feliz com a produtividade do time, com o que o time produziu em campo, o que ele fez e tudo mais. Eu falei isso na análise do último vídeo, que eu também não fiquei satisfeito com o resultado, mas eu gostei da produtividade ofensiva do Vasco. Eu gostei muito da atuação do Kelvin. Apesar de ter perdido, eu não fiquei tão sentido com esse jogo. Achei que foi até bom, o Vasco perdeu sim, mas atacou muito, criou muita chance. Tá ofensivo. Então, nesse ponto eu concordo com ele. Sobre a paciência da torcida, eu acho que foi uma pergunta repetitiva, ele já tinha falado sobre isso, mas ele falou muito sobre o público. Ele falou que teve um bom público, se eu não me engano teve cerca de 7 mil pessoas. Realmente o Vasco estava indo muito mal de público, era 2, 3 mil, 4 mil, já subiu um pouquinho, já tem mais público do que eu tenho inscrito, já tá bom. Enfim, conforme o Vasco vai melhorando sua atuação, a torcida vai voltando aos estádios, o torcedor vai voltar a querer assistir os jogos do Vasco. O que acontece? Ingresso é caro. Ingresso é caro, todo mundo sabe disso. Você vai, tira uma parte do seu dia para ir lá, tira um dinheiro que de repente você usar para alguma parada, para assistir o jogo, tu tá lá, para ver um time com Diguinho, com Jorge Henrique, Leandrão, Felipe Gabriel, desmotiva qualquer santo, né, filho? Torcedor vascaíno não é de aço também, né, cara? Dinheiro, o bolso pesa na hora de ver essas pérolas jogando. Enfim, agora com um time muito mais produtivo, um time muito mais ofensivo, o torcedor está voltando a acreditar. Eu acredito que ainda terão públicos muito maiores e que o Vasco voltará a ter aquela massa nos estádios, enfim. Vamos ver futuramente. Foi questionada a situação do Thales não estar nem no banco. Bem, segundo o Cristóvão, o Thales esteve doente, ele estava com uma amidalite, por isso ele não foi pro jogo. Sei lá, né? Sei lá. Bem, eu acredito que possa ser verdade. O Cristóvão tem mostrado que ele tem preferência no Thales em vez ao Ederson. Mesmo que ele quisesse um Muriqui para testar a situação do falso 9, ainda assim ele deixaria o Thales no banco para caso uma eventualidade. Então, de repente, foi isso mesmo. O Thales acho que ainda tem uma certa moral com o Cristóvão, mas eu não acho que vai durar muito não. E, enfim, todo mundo sabe que dependendo de se Luiz Fabiano vier, Thales é banco certo. Bem, uma coisa que o Cristóvão não falou, que eu levantei essa bola no último vídeo, foi quando ele tirou o Alan e colocou o Escudeiro na lateral esquerda, que eu achei aquilo fim da picada. Por que não colocar o Iago Pikachu ali? O Iago Pikachu já jogou na meia esquerda no ano passado, então ele poderia fazer essa função. Por que não colocar o Iago Pikachu na lateral esquerda? De repente pode até solucionar o problema da lateral esquerda. Por que não testar isso? E colocar o Escudeiro, que é um meia, para marcar a lateral esquerda, eu achei totalmente sem noção. Mas enfim. Eu achei que o Cristóvão viu um jogo bem parecido com o que eu vi. Sabe que o Vasco perdeu, mas viu um crescimento no time, um poder melhor ofensivo. Mas, enfim, me diz você. O Cristóvão assistiu o mesmo jogo que você? Você entendeu o jogo da mesma forma que ele? Comenta aqui embaixo. Deixe seu comentário, ok? Bem, esse é o primeiro quadro referente a isso do técnico. Se você gostou desse quadro, comenta aqui embaixo para eu continuar fazendo, para eu trazer mais a palavra do técnico para vocês avaliarem a situação do Cristóvão.
Se vocês não tiverem gostado, é só comentar que não, que eu não faço nunca mais esse vídeo. Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.